Olá, irmãos, paz do Senhor, boa noite. Mais uma vez, estamos aqui para juntos adorarmos o nome do Senhor nesse sexto dia da nossa campanha, que colocamos 12 dias de oração. Estamos crendo que o Senhor continuará fazendo milagres. Hoje nós estamos alegres porque o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida. Também estamos hoje compartilhando com o nosso pastor Pierre, nossa irmã Elsa, da partida da nossa irmã Joana. Aprove o Senhor recolhê-la após um longo tempo acamada e depois acometida pelo Covid. Infelizmente, ou felizmente, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, aprove ao Senhor recolher a nossa irmã hoje, para estar com ele. Cremos que é mais uma alma que durante toda a vida procurou buscar o Senhor, ensinou a sua filha no caminho do Senhor, Hoje está aí como uma serva do Senhor, criando seus filhos, também na casa do Senhor. E nós temos que louvar a Deus pela vida da nossa irmã Joana, a vida dos nossos irmãos, pastor Pierre, pastora Elza, com sua família, que tem dado essa força para nós, porque durante todo esse tempo nós temos acompanhado e eles nunca desistiram, sempre esperando no Senhor, sempre esperando que o Senhor faria aquilo que seria melhor para ele. Então, a pastora Elsa merece aí toda a nossa admiração, todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, porque como a única filha, ela pôde levar o seu, como que eu posso dizer, seu compromisso de honrar os seus pais, honrar o pai e a mãe até o último momento. Então, que Deus possa consolar esta família, os irmãos, amigos, Sabemos que tem pessoas muito próximas, pessoas que estiveram com eles, a irmã Ângela, irmão Finéias, que estiveram ali em Portugal, muito próximo, dos nossos irmãos, mas que o Senhor possa nos consolar, que o Senhor possa nos dar graça e nós entendermos que a vontade do Senhor é soberana na nossa vida. Bem, enquanto isso, nós vamos procurando fazer a nossa parte, procurando buscar ao Senhor, adorar o Senhor, estar próximo, com compromisso com Ele, porque nós não sabemos quando o Senhor virá, e quando nós iremos ao Senhor, porque às vezes nós planejamos a nossa vida com relação ao arrebatamento da igreja, quando acontecer o grande fenômeno que nós esperamos, que é a igreja ser arrebatada. Mas às vezes o Senhor vem individualmente, quando nós não pensamos, quando nós não esperamos, e por isso nós temos que estar preparados. Amém? Vamos fazer uma oração e depois vamos estar lendo a palavra do Senhor e mais uma vez orando, buscando direção do Senhor nessa noite. Amém? Senhor Deus, amado, santo e poderoso, te louvamos, damos graças, Senhor, nesse dia, porque até aqui o Senhor tem nos dado vitória. Pai, queremos neste momento já estar apresentando a família do pastor Pierre, irmã Elsa, Pai, nesse momento de dor, de separação, mas que o Senhor venha consolar os seus corações, ó Pai. Que neste momento a tua graça, a tua misericórdia seja, Senhor, sobre cada um deles. E nós, Pai, que participamos de toda essa aflição, de todo esse tempo, Senhor, em que ela esteve acamada. Senhor, nós realmente estamos neste dia consternados, Pai, pela partida da nossa irmã. Mas sabemos que a tua vontade é soberana e colocamos em tuas mãos, Senhor, as nossas vidas para que seja feita a tua vontade. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Alguns irmãos passaram ali, eu não pude estar vendo, mas, a paz do Senhor. E vamos ler hoje o capítulo 38 do livro de Isaías. Nós vamos falar de uma passagem e eu quero comentar, como nós estamos comentando, pessoas que oraram, oração que foram eficazes, oração que Deus respondeu, oração que Deus ouviu e que nós possamos
tomar, por exemplo, esses homens, mulheres de Deus que se chegaram ao Senhor inteiramente e receberam a sua resposta. Amém? Então, o livro de Isaías, capítulo 38, vai dizendo assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei a teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos dos reis da Síria, do rei da Síria. A ti e a esta cidade eu defenderei esta cidade. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar um pouco desse rei, porque nós vemos aqui que quando o profeta chega para ele e diz: olha, coloca a tua casa em ordem, né? Que você vai morrer, você não vai viver. Ele vira para a parede, vira o seu rosto para a parede, e a oração que ele faz, ele traz à memória, como eu disse ontem, ele traz à memória do Senhor aquilo que ele já tinha feito. Então ele diz assim: Senhor, lembra-te, eu peço-te, que eu andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E depois ele chorou muitíssimo. Então, o que eu vejo aqui, como ontem nós comentamos, que às vezes pode ser rei, pode ser soberano, mas às vezes também vem a enfermidade, também chega o momento, e o Senhor, ele nos ouve, né? Na hora da nossa enfermidade, das nossas súplicas, nós temos que buscar ao Senhor. Como eu disse, que rei era esse? Nós vamos ver no livro de 2 Reis, capítulo de número 18. Nós vamos conhecer um pouco quem era esse rei, porque ele disse ali na sua oração, ele diz: lembra-te, Senhor, que eu andei diante do Senhor em verdade e pureza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Então nós vamos ver a história, um pouco a biografia desse homem no livro de Reis, quando diz aqui no capítulo 18, diz assim: e sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Abi, e filha de Zacarias. O versículo 3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme o que fizera seu pai Davi. Este tirou os altos, quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamava Neustã. E o 5. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, e nem antes deles nenhum deles foi como ele antes. Então, eu quero dizer para vocês mais uma vez o segredo da oração. Porque às vezes, irmãos, nós pensamos que nós vamos chegar de qualquer maneira, né,
ao Senhor e nós vamos receber a nossa resposta. É muito fácil hoje, nós vemos pessoas, infelizmente, e eu estou aqui para defender a palavra de Deus, para trazer uma instrução aos irmãos, né? As pessoas de qualquer maneira, e diz, não, eu estou bem, eu estou com Deus, Deus está me ouvindo, eu estou... Irmãos, olha o perfil de um homem que ora e Deus responde. Olha o perfil de um homem que clama ao Senhor e o Senhor responde. A Bíblia diz que ele era, né, de 25 anos, quando ele começou a reinar em Judá. Na época que a Bíblia diz que Oséias ele reinava em Israel, aqui o reino já estava dividido, né, Israel e Judá, e ele reinou, e a Bíblia diz que ele fez tudo que era reto aos olhos do Senhor. Olha o que era ser reto ao Senhor. Olha o que era ser um homem de Deus, um homem que cuidava das coisas de Deus. O que ele fez para ser reto? Ele tirou os altares, ele quebrou as estátuas, ele deitou abaixo os bosques, ele fez em pedaço a imagem que Moisés havia feito para que os filhos de Israel não queimassem incenso e deixasse de adorar aquela imagem. Então, o que um homem de Deus, quando chega à capacidade, quando tem autoridade para chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, ouve a minha oração, porque lembra-te, Senhor, eu te peço, lembra-se que eu fui reto diante do Senhor, eu não compartilhei com aqueles altares, eu não compartilhei com aquelas estátuas, eu não compartilhei com aqueles bosques, eu mandei quebrar a estátua que Moisés fizera para que o povo não adorasse uma estátua, mas que voltasse a adorar ao Senhor, que é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Então, esse homem, ele tinha essa confiança, e aqui diz que ele confiou no Senhor de tal maneira que antes dele não teve nenhum rei que confiasse tanto, e nem depois dele houve rei que confiasse no Senhor, assim como Ezequias. Então, nós vamos ver que lá no final, quando ele cai em enfermidade, quando ele cai em uma situação que o próprio Deus envia o profeta para dizer, olha, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. Ele vira-se para a parede e clama, traz à memória aquilo que ele havia feito ao Senhor. Ou seja, ele tinha crédito diante do Senhor. E é isso que nós precisamos. E como nós temos crédito? Como nós temos exatamente o que fez? Hoje, nós temos que ver o que levou ele a ser um homem comparado que nenhum rei havia adorado o Senhor, confiado no Senhor igual ele, nem depois dele. Primeira coisa, nós vemos aqui uma coisa que me chamou muito a atenção. Todos os reis, a primeira coisa que faziam era altos, ou seja, altares para adorar outros deuses. Eles faziam bosques, faziam estátuas, e aqui até a serpente de metal que Moisés havia feito. Olha que autoridade, porque Deus mandou Moisés fazer essa serpente lá no deserto, quando eles estavam acometidos por uma enfermidade, e Deus disse para que eles olhassem, fizessem a estátua, e aqueles que olhassem para a estátua seria salvo. Mas agora ele diz não, ele observou que durante os reinados antes, os reis levavam o povo à idolatria, olhar pela imagem que Moisés havia feito. E ele disse, eu preciso quebrar essa imagem. Eu preciso quebrar aquilo que leva o homem, leva a humanidade, né, da época a se voltar para uma estátua. E nesses dias, o que nós precisamos, irmão, para ser um homem, uma mulher de Deus, que Deus ouve a nossa oração, nós precisamos quebrar muitas coisas que vêm do passado, coisas que as pessoas estão trazendo. Muitas vezes, nós temos visto pessoas que
nós pregamos o evangelho, nós falamos de Jesus, mas as pessoas dizem, eu não posso mudar, porque a minha mãe, meu pai me ensinou assim. A minha mãe e meu pai segue tal religião, segue tal crença, e eu não posso mudar. E às vezes tem ali uma imagem que é adorada, assim como aquela serpente era adorada. Na época, Deus permitiu, mas era um símbolo que quando depois Ezequias, ele percebe que o povo estava levando a sua adoração àquela serpente, estava esquecendo que há um Deus que é superior àquela imagem. Então ele quebrou aquela imagem. E isso levou esse título de ser o rei que mais confiou no Senhor, que antes dele não houve ninguém e nem depois dele houve outro rei que confiasse no Senhor. Então eu quero, nesse dia que nós vamos estar orando, nosso propósito aqui é ainda continuar na oração, buscando, mas eu quero trazer a cada dia aqui, porque esses homens, as orações deles foram ouvidas e teve uma resposta. E por quê? Como era? O que eles eram? O que eles faziam que era diferente? E que às vezes, hoje, muitas pessoas dizem que oram, mas a resposta não vem. A pessoa ora, mas ele continua a mesma pessoa. A gente não vê mudança, a gente não vê uma evolução na sua vida. Então, eu quero dizer que para nós orarmos, nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Nós precisamos quebrar essas barreiras. Nós precisamos aqui, ele quebrou tudo para adorar o Senhor, ele quebrou altar, ele quebrou imagem, ele quebrou tudo que havia antes, que as pessoas levavam adoração, levavam sua crença através dessas coisas, ele tirou tudo. E eu quero dizer para você, nessa noite, que você comece a tirar tudo aquilo que tem trazido, toda a imagem, toda a lembrança, aquelas coisas que, quem sabe, foram trazidas pelos pais, trazidas pelos antepassados. Eu não posso deixar isso, eu não posso... Não, esqueça tudo isso e comece a servir a um Deus todo-poderoso, ao Deus único e verdadeiro, né? A questão de todos os reis, todas as nações terem uma estátua na época é porque eles diziam assim, nós não podemos adorar e acreditar num Deus que não tem o rosto. E a questão mais era essa. Eles questionavam os hebreus, questionavam o povo de Deus, dizendo, como vocês creem num Deus que vocês não veem? Como vocês creem num Deus que não tem rosto, vocês não conhecem? Então eles criavam um Deus e faziam uma imagem de um gato, faziam uma imagem de qualquer animal. E, nesse caso, eles estavam adorando a serpente que Moisés havia feito. Então, Deus coloca no coração de Ezequias para que ele quebrasse tudo isso. E nessa noite, eu quero, através dessa palavra, trazer ao seu coração para você destruir da sua vida tudo aquilo que representa imagem, que representa passado, simpatias, essas coisas que as pessoas tanto traz, né, do passado. Eu quero que você quebra tudo agora e comece a adorar o nome do Senhor. Esse Deus, sim, que é o Deus invisível. É um Deus que a sua palavra ela é poderosa. É um Deus invisível, mas que nós podemos sentir Ele no nosso coração. É um Deus que nós sentimos Ele no seu poder, na sua graça. E nós sentimos Ele no seu consolo, que nos conforta nas horas difíceis, como nós estamos passando agora. O Senhor é que conforta o nosso coração, é o Senhor que nos dá alegria, é o Senhor que nos dá esperança. Então nós não precisamos de olhar para uma imagem, nós não precisamos de olhar para uma serpente, nós não precisamos de olhar para um touro, nós não precisamos de olhar para uma
pomba, uma imagem, para nós vermos ali algo que nós vamos adorar. Não representa, isso não representa. O que mais representa a imagem do Senhor Deus é eu e você. Porque lá em Gênesis ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, se você quer conhecer o Deus verdadeiro, olhe para o seu irmão, olhe para a sua irmã, olhe para a sua família e veja, nós sim representamos o Deus verdadeiro. Não coisas de metal, não coisas de bronze, não coisas de barro, de madeira, não. A Bíblia até condena isso, porque diz que o homem, ele corta uma árvore, de um pedaço ele faz a lenha para cozinhar a sua comida, da outra ele faz o móvel da sua casa, e do outro ele faz uma estátua e se ajoelha diante dele para adorar. Então, nessa noite, o que eu quero trazer, você quer ser abençoado, você quer que o Senhor ouça a sua oração, quebre todas as coisas que representada na terra do Senhor, e sabe que o Senhor Deus, ele é espírito. E lá em João 4, 23, 24, diz assim, que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade, porque o Senhor é espírito, e importa que nós assim o adoramos. Então, o que Ezequias entendeu era isso. E o que isso foi bom para Ezequias? Foi. Nós vamos ver no capítulo 19, que tem uma outra oração, e depois nós já vamos estar orando, não quero tomar tempo dos irmãos. Quando, né, na época, os reis, era época de guerra, era época de conquista, e de repente sai um rei, e sai nas batalhas, e ganhando, e destruindo cidades, e ele chega e manda um recado para o rei Ezequias, e ele diz, olha, ele diz para um dos seus mensageiros, diz para Ezequias que nós vamos destruir a sua cidade, nós vamos destruir o seu reino, porque até agora nenhum rei, nenhum reino, nenhum Deus pôde com o nosso exército. Então se prepara, porque nós vamos invadir e nada vai nos parar. E ele ainda diz assim, olha, o rei Ezequias, ele engana vocês, dizendo que vocês têm que confiar em um Deus, mas esse Deus não é suficiente para suportar o nosso exército, para que nós possamos parar. E quando essa carta, né, eu passando aqui só para os irmãos entenderem, quando essa carta chega nas mãos de Ezequias, aí, aqui no versículo 14, o capítulo 19, versículo 14, diz assim, ó, e recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos do mensageiro e lendo-as, olha o que ele diz, o que fez, ele subiu à casa do Senhor, e Ezequias a estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias perante o Senhor e disse, irmãos, olha o segredo, olha, quando eu disse lá na frente, quando chega uma sentença de morte para Ezequias, e ele ora e lembra ao Senhor, e o Senhor dá livramento, olha a sequência, nós temos que ver o histórico da pessoa. É por isso que eu tenho que falar, irmãos, quando você for pedir oração, quando alguém for orar por você, olha o histórico dessa pessoa. Olha se essa pessoa tem um histórico de vida com Deus. Olha se essa pessoa é uma pessoa que tem um conhecimento. Se essa pessoa, ela realmente já tem um histórico diante do Senhor. Se ela já passou por batalhas e venceu através de oração, através de louvor a Deus. Qual é a experiência com Deus que essa pessoa tem? Nós vemos aqui que Ezequias, ele tinha experiência com Deus. Primeiro,
Ele próprio, com 25 anos, quando começou a reinar, ele já destruiu todos os altares, todas as coisas. Ele disse aqui, eu não quero isso, eu vou servir ao Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que ele foi o que melhor serviu, o que melhor confiou, o que mais confiou no Senhor. E agora chega diante dele essa situação que o rei Senaqueribe estava destruindo tudo. Não havia cidades fortalecidas e que não parava diante dele. E ele disse, olha, nós vamos passar, né, com outras palavras, como um trator por cima de vocês. Mas quando chega as cartas na mão de Ezequias, o que ele fez? Ele subiu para a casa do Senhor. Ele não foi atrás de outras coisas, ele subiu à casa do Senhor. E ele colocou perante o Senhor, ele estendeu perante o Senhor as cartas. Então, olha a oração dele, ele diz, olha Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Agora, inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações, lançaram os seus deuses no fogo, porquanto Deus não eram, mas obra das mãos do homem, madeira, pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, sê servido e nos livra da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só o Senhor é Deus. Então, essa é a diferença. Olha aqui, ele pôde colocar diante do Senhor, Senhor, os outros reinos foram destruídos. É certo, é verdade, Senhor, que os deuses das outras nações não puderam suportar Senaqueribe, porque não eram deuses. Porque não era Deus, era deuses. Deuses de madeiras, deuses feita por mão de homem, realmente não sustenta. Mas agora, Senhor, ele não está afrontando um Deus de metal, um Deus de madeira. Ele está enfrentando, ele está agora afrontando o Deus que é dono de toda a terra. Ele está afrontando o Deus que é o único Deus verdadeiro. Essa foi a oração de Ezequias perante o Senhor. E o que eu entendo é que quando ele faz essa oração, então o Senhor responde. O Senhor responde aqui no versículo 32, ele diz assim, através do profeta, ele diz assim, portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela escudo, nem se levantará contra ela trincheira alguma. Então, olha, a resposta veio, porque ele tinha um coração sincero, ele sabia para quem ele ia orar, para quem ele orava. E ele orou para o Deus que é o Deus de toda a terra. E a resposta veio. A resposta veio no versículo 35. Nós vamos ver que diz assim, ó. E sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram como corpos mortos. E eu ainda digo mais. Aqui nós vamos ver que Deus deu livramento. Deus deu livramento porque os soldados que eram enviados, ele destruiu um anjo do Senhor. E aí eu chamo a atenção, porque a Bíblia diz, lá no Salmo 34, versículo 7, diz assim, que
o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam e os livra. Então, se você ama o Senhor, se você adora o Senhor, o anjo do Senhor, ele está ao seu redor. E se nós temos um anjo do Senhor, veja aqui que o anjo do Senhor matou 185 mil assírios, homens de guerra. Então, um anjo do Senhor, ele é suficiente para guardar a minha e a sua vida. E a Bíblia diz que os que temem ao Senhor, eles têm esse anjo à sua volta para guardar. E ainda eu vi mais aqui porque quando o rei Senaqueribe viu que havia perdido a batalha, que 185 mil soldados dele haviam morrido por um anjo, ele fugiu. Ele fugiu e entrou na casa de Nisrod, que era o seu Deus. Mas o que aconteceu? Os seus próprios filhos feriram ele à espada e ele morreu. Então, o Senhor, além de livrar a cidade, o Senhor destruiu o problema que era Senaqueribe. Então, quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós temos intimidade com o Senhor, ele nos livra do problema, da ação do problema, e ele mata por completo, ele destruiu Senaqueribe. Então, ele está hoje para destruir os nossos inimigos, nossos adversários, porque nós cremos no Senhor. Tão somente nós precisamos ser como esse rei Ezequias. O exemplo é que, para nós termos a vitória, para nós chegarmos nessa condição, muitas vezes oramos, clamamos e não tem resposta. Por quê? Como eu disse no começo, às vezes a gente vê pessoas que estão tão vivendo de qualquer maneira e estão dizendo, não, mas eu estou bem com o Senhor, eu tenho a minha oração com o Senhor, mas será que realmente Deus está ouvindo? Olha o perfil de um homem que ora e Deus responde. É um homem que aos 26 anos ele foi coroado como rei. A primeira coisa que ele fez foi tirar da nação de Israel, de Judá ali, toda a idolatria, voltar à adoração ao Deus verdadeiro. Quando vieram os mensageiros com uma mensagem que haveria um rei que estava destruindo tudo, ele se colocou diante do Senhor, colocou as cartas, disse, Senhor, ele não está afrontando a mim, ele está afrontando ao Deus vivo, é ao Senhor que ele está afrontando. Então nós vemos que ele confiou totalmente no Senhor. E Deus deu o livramento. E aí quando ele chega, já nos últimos tempos da sua vida, Deus envia o profeta e diz, coloca a tua casa em ordem, porque tu morrerás, não viverás. Mas ele orou, e aí agora é a hora de nós orarmos. É agora que nós temos que orar com o nosso coração sincero diante do Senhor. Será que eu posso, será que você pode, na hora que chega a má notícia, na hora que chega a enfermidade, na hora que chega a dificuldade na nossa vida, será que nós estamos com capacidade, será que nós estamos com confiança, nós temos crédito de chegar diante do Senhor e dizer, como disse o rei Ezequias, ele diz, lembra-te, Senhor, eu peço-te, eu andei diante de ti em verdade e com um coração sincero, ou um coração perfeito. Eu fiz o que era reto aos teus olhos. Então nós precisamos, irmão, chegar com confiança. Então, será que o Senhor ouve outra oração a não ser uma oração como essa? Mas essa oração, ela teve uma resposta imediata. Porque quando ele orou e ele chorou muitíssimo. Eu acredito que aquele choro era um choro de lamento, sim, mas também um choro de alegria.
porque ele dizia, se eu tiver que partir agora, eu vou partir, mas o meu coração está sincero diante do Senhor. Eu pude falar para o Senhor tudo o que eu estava sentindo, tudo o que eu fiz, e eu sei que o Senhor, ainda que ele tiver que me levar agora, mas eu sei que eu vou estar com ele. Eu sei que era um choro de alegria, um choro de tristeza por partir, mas também um choro de alegria por saber que ele estava cumprindo a sua missão. Assim como Paulo pôde dizer no fim da sua jornada, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, mas agora o que me aguarda é a coroa da justiça, a qual o Senhor dará não só a mim, mas aquele que ama a sua volta. Ou seja, aquele que está preparado, aquele que abandonou a vida de pecado, aquele que abandonou a idolatria, aquele que abandonou os vícios, a vida pecaminosa e está pronto esperando a vida do Senhor. Então, ele tinha esse choro de tristeza, mas também um choro de alegria. E a oração dele foi tão forte que o próprio Deus diz ao profeta, volta. Antes que ele saísse do pátio do palácio, ele diz, volta. E diz a ele que eu ouvi a sua oração e vi o seu choro. Irmãos, quando nós olhamos, a Bíblia diz que a nossa oração ela tem que ser com choro, com rogos. Ou seja, nós temos que clamar, nós temos que nos colocar diante do Senhor inteiramente. Nós temos que nos derramar diante do Senhor e então o Senhor ouve a nossa oração. E aqui ele diz, olha, eu ouvi o choro e eu ouvi as suas orações e eu vi o seu choro. Então, o Senhor, ele está com os seus ouvidos atentos para as nossas orações e está com os seus olhos fixos para ver as nossas atitudes. E ele disse assim, olha, volta e diz que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Então, o Senhor acrescentou 15 anos de vida por causa dessa oração, por causa daquele choro que ele fez. Então, que nós, nessa noite, nós possamos entender, e durante esses 12 dias que nós estamos passando de oração, que possa a nossa oração ser como a oração de Ezequias, uma oração com choro, uma oração com rogos, uma oração como quando nós nos debruçamos diante das nossas vidas e apresentamos ao Senhor. Que não haja em você nenhum segredo com o Senhor, que não deixa para trás nada, que você coloque tudo diante do Senhor e que você possa ter confiança e dizer, Senhor, olha, Senhor, eu vivi todo esse tempo, eu estou vivendo, Senhor, eu quebrei os ídolos, eu quebrei os altares, eu confiei no Senhor. Quando Senaqueribe veio com o seu grande exército, eu não preparei um exército, eu não corri atrás dos vizinhos para orar, para buscar, não. Eu confiei no Senhor e eu coloquei as suas cartas diante do Senhor. E o Senhor me livrou, o Senhor me conhece. O Senhor sabe que eu amo e que eu espero somente em Ti. E que nesta noite nós vamos estar orando. E você possa colocar no Senhor a sua confiança. Que você possa, não quero que você despreze as orações, mas que você possa ter a sua vida de comunhão com o Senhor. Que você possa depender do Senhor. Ou seja, a sua vida, o seu histórico de vida possa ser apresentado como um currículo, assim como você vai entrar numa empresa e você apresenta o seu currículo. Qual é o seu currículo de oração? Qual é o seu currículo de adoração, de compromisso com o Senhor que você tem para você apresentar a Ele na hora da dificuldade? Que nessa noite nós possamos
adorar o Senhor e você comece a escrever uma nova história na sua vida. Quebre os altares, quebre as imagens, quebre como a Moisés quebrou a serpente, que fazia com que o povo adorasse outro Deus. Mas quebre e vamos adorar o único Deus verdadeiro, aquele que livra na hora da angústia, aquele que envia um anjo, e um anjo é suficiente para destruir um exército de 185 mil soldados assírios. Então que nessa noite nós possamos orar, que nessa noite nós possamos colocar a nossa confiança nesse Deus que tem nos guardado, que tem nos sustentado até aqui. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra, essa meditação nessa noite. Amanhã nós vamos estar novamente, né, durante 10 dias. Estamos hoje no 6º dia. Tem alguns irmãos que já estão desde o primeiro dia conosco, né, buscando, outros estão entrando, e tem várias pessoas que estão entrando aí, né, e colocando seu nome, dando o nome de pessoas que estão né, de viagem. Nós vamos estar orando pelos irmãos. Vários irmãos estão no Brasil, né, outros em Portugal, outros em outros lugares que estão vindo de volta para suas casas. E nós estamos aí com essas restrições. Então vamos pedir que o Senhor abra as portas para que possam estar de volta, né, para juntos continuarmos adorando o nome do Senhor. Você que colocou o seu nome aqui no caderno de oração, eu não vou estar lendo, mas a Andréia anotou aqui e nós vamos continuar lendo, irmão. Já são mais de 600 pedidos de oração. Nós, como eu já falei, alguns Deus já tem resolvido, outros Deus ainda está trabalhando, tem alguns que está encaminhando, né? As coisas estão andando, caminhando, e nós vamos continuar orando pelos nossos irmãos que estão infectados aí com essa Covid, né? Hoje nós tivemos auxiliando alguns e realmente nós precisamos nesse período, irmãos, de nos ajudarmos, né, de estarmos juntos, orando, ligando, ouvindo, e boas notícias nós temos do nosso irmão Adenir, está se recuperando. Hoje o médico falou com a Camila, ele já está fazendo fisioterapia para que possa depois ir para casa. Então, Deus está trabalhando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, então, colocar, né, nossa oração nesse momento. Continuar orando, né, pela família do nosso irmão pastor Pierre, a irmã Elsa, toda a família que estão nesse momento passando por esta perda, né, da sua matriarca, mas nós sabemos que ela está com o Senhor e muito em breve, né, o Senhor virá buscar a sua igreja e nós estaremos com ela, louvando, adorando o nome do Senhor. Amém? Oramos. Senhor Deus, amado e santo, em nome de Jesus, o teu filho querido, neste momento, Senhor, nós queremos te louvar e adorar o teu nome. Deus bendito e eterno, que nesta noite, Senhor, a nossa oração, Pai, seja como a oração de Ezequias. Ó Deus, que nós possamos lembrar ao Senhor de quanto, Senhor, nós temos vivido na tua presença, de quanto, Senhor, nós temos deixado, Senhor, a idolatria, nós temos deixado, Senhor, os vícios, nós temos deixado, Senhor, o mundo de pecado. Senhor, ainda que muitas vezes somos tratados, Senhor, como ignorante, ó Deus, muitas vezes somos humilhados, muitas vezes, Senhor, somos deixados de lado, porque nós deixamos todas essas coisas para adorar e bendizer o teu nome. Mas neste momento, Senhor, olha, Senhor, para as nossas vidas, olha, Senhor, para o currículo, para o nosso histórico, Senhor. Pai, e segundo a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, ouça a nossa oração. Ouça, Senhor, o nosso clamor nessa noite, pois nós estamos clamando, Senhor, por vidas, ó Pai, que estão, Senhor, nos hospitais, que estão, Senhor, nas casas, ó Pai, de idosos. Senhor,
aqui neste país, Senhor, que tão avançado, mas, Senhor, as notícias são tão tristes, pessoas que estão sendo tratadas, ó Pai, dentro das ambulâncias, Pai, as ambulâncias que estão visitando os enfermos, Senhor, e já não estão levando mais para os hospitais, já estão dando, Senhor, o medicamento e eles ficam em casa. Pai, que neste tempo, Senhor, de angústia, que nesse tempo, Senhor, ó, de lamentação, que nós possamos, ó Pai, fazer como fez Ezequias. Lembra-te, Senhor, de que nós andamos reto diante de Ti, que nós temos um coração perfeito, um coração, Senhor, ó Deus, voltado para Ti, para Te adorar, Deus, e tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Senhor, venha curar, Senhor, aqueles que estão enfermos. Pai, venha guardar, livrar, Senhor, aqueles que ainda não foram infectados. Pai, que as Tuas mãos poderosas possam estar sobre a nossa vida. Ó Deus, que o ar, Senhor, que nós respiramos, seja, Senhor, um ar para purificar, Senhor, a nossa alma, a nossa vida. Mas também, Senhor, como tantos hoje necessitam, Senhor, do ar, Pai, o oxigênio para sobreviver. Pai, que o Senhor dê, Senhor, o fôlego de vida, que o Senhor continue, Senhor, assim como fez com Adão, Senhor, quando era apenas um boneco, Senhor, e o Senhor soprou sobre as suas narinas, Pai, o sopro do Teu Espírito. Pai, sopra, Senhor, do Teu Espírito, sopra, Senhor, do vento do Teu Espírito, Senhor, sobre as nossas vidas, para que nós possamos viver, para que nós possamos sobreviver, Senhor, ultrapassarmos, ó Pai, essa pandemia que está sobre a terra, Pai, e que nós possamos contar a vitória. Ó Deus, assim como foi, Senhor, com Ezequias, Pai, que o Senhor possa dar, Senhor, anos de vidas, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Senhor, aquele que está internado, aquele que está enfermo, que neste momento, Senhor, está clamando a Ti. Senhor, aqueles que estão pedindo pelos seus entes queridos. Eu sei, Senhor, que neste momento, Senhor, Senhor, há vidas. Senhor, eu sei que o Senhor olhar agora, o Senhor vai contemplar, Senhor, rostos que estão molhados, ó Pai. Aleluias, com as lágrimas quentes, Senhor. Ó Senhor, se o Senhor olhar agora, o Senhor vai ver, Senhor, semblantes decaídos, ó Pai, mas acima de tudo, um coração que ainda acredita, um coração que ainda espera em Ti, ó Deus. Pai, seja, Senhor, com as nossas vidas, guarda, Senhor, o Teu povo. Deus, nós estamos neste propósito, Senhor, separamos, Pai, esses 12 primeiros dias deste ano, Senhor, para que possamos voltar, Senhor, para Ti o nosso pensamento, para que nós possamos, Pai, Te adorar, para que os primeiros dias desse ano, Senhor, seja dedicado a Ti, ó Deus, e que nós possamos encontrar, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia no decorrer desse ano. Pai, não é que nós estamos impondo, mas é porque nós cremos, Pai, porque a Tua palavra diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então nós acreditamos, ó Pai, que cada dia que nós estamos colocando nesta campanha, certamente será um mês de vitória, Senhor, para a Tua igreja, para o Teu povo. Pai, assim nós oramos, crendo, Senhor, na vitória, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, queremos agradecer mais uma vez os irmãos que estiveram conosco, né, aqueles que ainda vão assistir, que você possa ser abençoado, que você possa fazer realmente um propósito com o Senhor, assim como fez Ezequias, ainda jovem, 25 anos, mas ele colocou no seu coração que ele ia servir ao Senhor, que ele ia ser diferente. E a coisa primeira que ele fez foi destruir tudo que não pertencia ao Senhor. Então vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que você tenha uma noite abençoada, um dia amanhã na presença do Senhor, e à noite vamos estar aqui novamente para juntos adorarmos o nome do Senhor. O Senhor tem me dado alguns nomes de pessoas que oraram e que receberam a bênção.
e eu estou aqui, na medida do possível, passando para os irmãos para encorajá-los, assim como está me encorajando a estar na presença do Senhor. E eu sei que muito em breve nós vamos ter vitória deste período que nós estamos aprendendo a receber resposta do Senhor através das orações sinceras que nós fazemos a Ele. Amém? Que Deus abençoe, uma boa noite e que a paz do Senhor possa estar sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus.